Amém. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui no altar, pregando a palavra do Senhor, tremendo e temendo, mas nós viemos por obediência. Eu honro a Deus pela vida do pastor Jorge, pela pastora Eliana, pessoas que confiam, na minha vida, pelos meus pais. Mas não olhe para mim, tá bom? Coloque suas expectativas no Senhor, porque quem faz, além do que nós imaginamos, é Ele. E nós estamos aqui nessa noite por causa dEle. Eu não sei você, mas eu saí da minha casa hoje nessa noite para entregar tudo que eu tenho para Ele. Eu vim depositar aos pés do Senhor o que eu tenho de melhor. Nem o que eu não tenho, eu quero depositar diante dos pés dEle. E eu tenho certeza que nessa noite nós sairemos daqui convictos de que nós seremos verdadeiros adoradores e que adoraremos ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Curva suas cabeças. Antes de nós irmos para o texto, e eu meditando na palavra do Senhor, o Senhor já tem falado comigo há alguns dias através desse louvor. E eu espero muito que fale ao seu coração nessa noite. A diaconisa Perla, ela estava falando aqui no início do culto que nós viemos aqui entregar uma adoração ao Senhor. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Então feche os seus olhos, queridos, por favor. Aos teus pés estou, diga isso, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Diga isso. Receba aqui, Senhor, o meu perfume em minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto e eu fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vão derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Diga isso. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, pro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Diga isso. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Se eu fosse você, eu começava a entregar alguma coisa para Ele nessa hora. Sim, Jesus, nós nos rendemos a teus pés nessa noite. Oh, e não importa o preço, nós queremos nos lançar em tua presença. Nós queremos nos lançar em tua presença. Oh, nós queremos nos lançar em tua presença. Aos teus pés, aos pés do meu amado.
presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Queridos, por favor, abra as vossas Bíblias em João capítulo 12. Por gentileza. Gente, deixa um fundinho aí, em nome de Jesus. Por favor. Aleluia. A gente não precisa de instrumento para adorar, mas quando tem uma coisinha assim, né? Dá um gás. Aleluia. Então vamos lá. João capítulo 12, dos versículos 6 até o 3, que nós iremos ler. E diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, aonde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Preparando-lhe uma ceia, Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Mas Maria, pegando um frasco de perfume de puro nardo, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Amém, Jesus. Queridos, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele estava em Betânia. 6 dias antes da ceia, antes da Páscoa e antes da crucificação. Só que se nós voltarmos um capítulo anterior, nós iremos ver a cena onde Lázaro, ele foi morto. Mas também nós iremos ver também o milagre que Jesus tinha feito naquele tempo, onde ele chamou Lázaro para fora. E se nós formos para esse texto e nós olharmos exatamente esses 2 capítulos, até esse versículo que nós acabamos de ler, nós vamos ver que ali tinha um cenário, no capítulo 11, onde havia morte, onde havia luto, onde havia tristeza, mas Jesus estava presente. Jesus estava presente. E quando Jesus ele vai para Betânia e que ele sabe que o seu amigo já estava morto há 4 dias, ele vai sabendo que ele teria uma missão. E que essa missão era ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Mas nós íamos para o capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 12, exatamente nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, nós vimos que tem Marta, tem Maria e tem Lázaro. Mas o que eu quero frisar nessa noite é o ato que Maria fez naquele momento de que eles estavam em comunhão. Se nós formos olhar exatamente aqui, à luz da palavra, existia uma ceia, existia uma honraria ao Senhor naquele lugar. E Maria, ela não se prostrou diante da circunstância. A única coisa que ela queria fazer era agradecer ao Senhor pelo fato de que ele tinha ressuscitado Lázaro de dentro dos mortos. E o que eu quero trazer para nós nessa noite são 3 pontos. E o primeiro ponto é: a adoração brota de um coração grato. Ou seja, a nossa adoração vai brotar a partir de uma gratidão. E aonde eu vou e pergunto para a igreja, não precisa me responder, claro. Mas você tem sido grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? Você tem sido grata ao Senhor por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem de fazer na sua vida? Maria, quando ela pega esse frasco de puro nardo, ela está agradecendo a Jesus porque Ele ressuscitou o seu irmão dentre os mortos. Maria, ela não quis fazer outra coisa a não ser adorar a Jesus naquele tempo. Maria só tinha um objetivo: entregar tudo que tinha e o melhor que ela tinha para o amado da vida dela. E será que nós estamos entregando tudo que nós temos ao nosso Senhor? Será que nós estamos colocando de fato uma adoração sincera, uma adoração genuína diante dos pés do Senhor? Será que de fato a adoração que sai dos nossos lábios é uma adoração rendida de gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez em nossas vidas, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda tem de fazer?
Maria nos ensina que nós precisamos ser gratos ao Senhor. E a adoração, ela só vai partir de uma gratidão. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele já fez em nossas vidas. Sabe, queridos, muitas das vezes nós recebemos do Senhor milagres, recebemos do Senhor uma cura, recebemos do Senhor uma provisão, algo que tanto ansiamos, e nós somos gratos só naquele momento e nós esquecemos que o Senhor nos abençoou. Nós esquecemos de que o Senhor, Ele não só fez aquilo, mas Ele tem feito todos os dias algo por nós. E será que nós estamos sendo gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Maria, ela poderia muito bem questionar no capítulo 11, por que o meu irmão morreu? Se Jesus sabia que ele estava doente. Mas ela não se indagou. Ao contrário, ela passou por essa situação e lá na frente ela agradeceu ao Senhor. Lá na frente ela pegou tudo que tinha. Lá na frente ela não se titubeou em agradecer ao Senhor. Lá na frente ela cantou o hino da vitória. Lá na frente ela pôde se prostrar diante do Senhor e render glórias ao Senhor e render aleluias ao Senhor e dizer: Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor fez na minha casa. Aonde eu via luta, aonde eu via tristeza, o Senhor chegou e trouxe vida. Aonde precisava de provisão, o Senhor veio e trouxe provisão. Aonde precisava de alegria, o Senhor veio com festa. Muito obrigada. Eu estou aqui, Senhor, entregando o meu melhor. Eu estou aqui, Senhor, entregando tudo que tenho e reconhecendo que o Senhor é maior do que todas as coisas em minha vida. Maria, ela fez isso. E a adoração partiu de uma gratidão. A nossa adoração precisa partir de uma gratidão. Olha só, Maria foi grata porque Jesus ressuscitou Lázaro. E se voltamos no capítulo anterior, foi o que eu disse. Vimos que o Senhor, Ele ressuscitou Lázaro. Quando Jesus, Ele está na casa, queridos, Ele muda o ambiente. Jesus, Ele foi para Betânia, não só por uma vez, mas por 2 vezes. Em cenários diferentes, mas todas as vezes Ele estava lá. E quando Jesus chega, algo extraordinário tem que acontecer. Quando Jesus chega, algo extraordinário precisa acontecer. E quando nós estamos nesse ambiente a qual Jesus se faz presente, nós não precisamos ficar de boca calada, não precisamos ficar de corpos parados, nós precisamos nos mover e declarar que Ele é santo, que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor dos Senhores e que nós o adoramos acima de todas as coisas, que nós o exaltamos acima de todas as coisas e que o nosso viver é para Ele, que o nosso glória a Deus é para Ele, que o nosso aleluia é para Ele, que o nosso respirar é dEle. Nós precisamos nos mover em adoração a Ele. Nós precisamos nos mover. Porque o Senhor, Ele se agrada de uma adoração que parte de uma gratidão. O Senhor se agrada de uma adoração que parte de uma gratidão. Aleluia. Segundo ponto que nós aprendemos aqui com Maria, lá no versículo 3, que ela pega aquele perfume de puro nardo e ela começa a lavar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Eu não sei você, mas às vezes eu me imagino naquela cena, sabe? A casa cheia, todo mundo sabia que Jesus estava lá, todo mundo queria fazer alguma coisa, mas ninguém se atentou que deveria adorá-lo. E Maria, quietinha, ela vai lá, eu imagino que ela foi no quarto dela e falou assim: olha, eu tenho esse perfume aqui, eu preciso entregar alguma coisa para Ele. Eu não posso deixar que Ele saia da minha casa da mesma forma que Ele entrou. Eu preciso reconhecer quem é Ele. E as pessoas precisam entender que eu estou adorando, que eu estou exaltando aquele que é o autor e consumador da minha vida, aquele que deu a morte, um não, e falou: vem meu irmão aqui para fora, vem meu amigo aqui para fora, aquele que ressuscitou Lázaro dentre os mortos, aquele que estava prestes a entregar a sua vida em favor de mim, em favor de você. E ela falou: eu preciso entregar alguma coisa. E ela pega aquele perfume de puro nardo. Queridos, era um perfume caro. Era um perfume muito caro para aquela época. Mas ela ofereceu o melhor que ela tinha. Qual é o seu melhor para o Senhor?
O que é o seu melhor para o Senhor? O que é o seu melhor diante do Senhor? O seu melhor é só quando você está aqui na igreja? Quando o ministério de louvor fala, levanta as mãos. Quando o pregador fala, aleluia, irmãos, dá glória a Deus. Irmãos, abre a boca. Qual é o seu melhor? Nós aprendemos que a adoração, ela é contínua. Nós somos o culto racional ao Senhor. E pelo fato de nós termos um culto racional ao Senhor, nós precisamos prestar esse culto para o Senhor 24 horas. O que tem sido o seu melhor para o Senhor? Será que o seu melhor é você falar assim, não, eu vou depositar um valor simbólico no gasofilácio? Será que o seu melhor é só você falar assim, não, eu vou ajudar um irmão que está precisando de alguma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele não quer valor. O Senhor, Ele quer uma atitude nossa. E uma atitude que chame a atenção dEle. E Maria chamou a atenção de Jesus quando ela fez esse ato. Maria, ela fez algo que ficou sendo tão extraordinário que nós estamos lendo aqui agora. Nós estamos falando desse ato aqui agora. E quantas vezes nós ouvimos que nós não precisamos de reconhecimentos aqui na terra, nós só precisamos ser reconhecidos nos céus. E para sermos reconhecidos nos céus, nós precisamos de uma atitude para chamar a atenção do Deus Todo-Poderoso. E qual tem sido essa sua atitude para chamar a atenção do Senhor? Qual tem sido a sua atitude diante do Pai? Qual tem sido a sua atitude quando você entra dentro daquelas portas e vem para a casa do Senhor? É só ficar calado? Ou você está querendo dizer, Pai, eu quero deixar lá na porta tudo que eu estou passando, mas agora eu quero entregar o meu melhor ao Senhor. Eu vim aqui prestar o meu culto ao Senhor. Eu vim aqui dizer que independente do que eu esteja passando, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, eu vou levantar as minhas mãos com ousadia e dizer que só Tu és santo, que só o Senhor é Rei dos Reis e que não há outro, não há outro. Eu te louvo acima de todas as coisas. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor. Nós precisamos chamar a atenção do Espírito Santo. Nós ficamos tão preocupados, queridos, se vai ter um mover do Senhor nos cultos, se vai ter glória, se vai ter aleluia. Mas se você está pronto para dar seu glória, seu aleluia? Você está pronto para quebrar o vaso diante do Senhor? Você está pronto para quebrar, entregar o seu puro nado diante dos pés do Senhor? E se o Senhor te pedir algo físico, você está pronto para entregar? Se nós formos para o livro de Lucas, no capítulo 7, eu vou abrir aqui com vocês, e se vocês quiserem abrir, fica à vontade. A partir do versículo 33, não vamos ler todos, mas eu quero só trazer um exemplo para vocês de uma adoração que foi pura. Uma adoração que foi sincera diante do Senhor. E eu vou logo direto lá para o versículo 38, que diz assim. O versículo 38. Cadê Jesus? Aqui. E quando estava por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com lágrimas e o enxugava com seus cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com um perfume. Queridos, aqui nesse livro, aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, fala de uma mulher que também se prostrou diante dos pés do Senhor. E ao contrário de Maria, e aqui eu abro um parêntese, que Maria ela já conhecia Jesus. Ela viu os feitos de Jesus, ela presenciou os feitos de Jesus. Essa mulher aqui, ela era vista pela sociedade como uma mulher impura. Ela era totalmente condenada pela sociedade. Ela não era valorizada pela sociedade. Só que o que me chamou a atenção é que ela não se importou com o que a sociedade dizia.
ela ouviu falar que Jesus ia estar na casa de um fariseu e ela falou: eu vou lá. Eu vou conhecer esse Jesus. Eu vou conhecer esse Jesus. E olha a atitude dessa mulher. Ela chegou dentro daquela cena, dentro daquele jantar, e ela olhou, viu Jesus e ela falou: é agora. Eu vou prestar o meu melhor. E o que ela tinha de melhor diante da sociedade para entregar para Jesus? Nada. Porque todos criticavam. Todos diziam: você não pode porque você é pecadora. Você não pode porque você é falha. E ainda teve um ousado que falou assim: se esse daí fosse o mestre mesmo, ele saberia quem é essa que está beijando os pés dele. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele saberia quem é essa que há tanto beija, que há tanto chora aos seus pés. Mas ela não se importou com o zum da sociedade. Ela só se importou em entregar o melhor que ela tinha ao Senhor. E ela não olhou para os rótulos. Ela falou: eu quero conhecer Jesus e eu vou entregar o que eu tenho. O que ela tinha? Lágrimas. Lágrimas. O que ela tinha? Arrependimento. O que ela tinha? Mãos vazias. Mas ela se lançou diante do Senhor. E ela falou assim: eu estou aqui do jeito que estou, machucada, amarrotada, condenada, mas estou diante daquele que é chamado grande eu sou. E eu vou entregar o que eu tenho de melhor. E ela entregou. Ela entregou. Quantas e quantas vezes nós nos rotulamos: mas eu não posso entregar nada para Jesus hoje. Não. Porque hoje eu estou no meu pior dia. Hoje eu não consegui orar. Hoje eu não consegui ler a palavra. Eu não estou dizendo que você deve parar de orar e deve parar de ler a palavra. Não. Mas eu estou dizendo que não importa como você está, vá para os pés do Senhor. Porque Ele é cura. Ele é restauração. Ele é libertação. Ele é o renovo para os dias de angústia. Então vá para os pés dele. E aquela mulher, ela foi ousada. Ousada. Porque ela interrompeu um jantar, uma noite que foi preparada. Mas na verdade, se nós lemos todo o contexto, aquele povo só queria saber se Jesus iria aparecer mesmo. Mas ele apareceu. E se nós lemos alguns versículos, Jesus ainda fala: mas quando eu cheguei aqui, você não ungiu a minha cabeça com óleo, você não lavou os meus pés, você não me deu um beijo, mas esta mulher, você entende que Jesus reconhece o ato dela? Esta mulher, ela veio, chorou aos meus pés, enxugou as suas lágrimas com seus próprios cabelos, e o Senhor ainda falou: filha, vá, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, adore ao Senhor. Ele se encarrega de fazer tudo. A intenção do nosso coração só precisa ser fiel e verdadeira a Ele. E nada mais. Nada mais. Queridos, ela ainda não tinha recebido nada de Jesus. Você consegue entender isso? Ela não tinha recebido ainda uma cura, ela ainda não tinha recebido uma libertação, mas ela falou assim: eu vou. Eu vou. E logo depois que Jesus fala para ela: vá, que os teus muitos pecados foi perdoado. Ou seja, o Senhor só está esperando uma atitude nossa. O Senhor só está esperando uma atitude nossa para nos entregarmos diante da presença dEle, para estarmos diante da presença dEle. Uma mulher pecadora, cheia de falhas, não era respeitada pela sociedade, mas ela não perdeu tempo. Ela começou a adorar o Senhor. Ela poderia ser questionada por muitas e muitas coisas, mas ela só queria aproveitar aquela oportunidade que ela teve naquele momento. E a oportunidade que ela teve foi de adorar o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, você está tendo essa oportunidade agora, nesse exato momento, de começar a adorar o nome do Senhor, de começar a agradecer o Senhor,
Senhor, de começar a exaltar o nome do Senhor. Não precisamos pedir para que façamos alguma coisa. Eu não preciso falar, queridos, você tem que agradecer porque você está acordado. Querido, você precisa agradecer porque você está de pé. Não, nós precisamos ter essa consciência dentro de nós. Ó Senhor, eu sou grata pelo sacrifício na cruz do Calvário. Eu não merecia, mas o teu amor me encontrou e a tua graça tem me encontrado. Eu te adorarei em espírito e em verdade. Eu te adorarei porque o Senhor é Rei dos reis, o Senhor é Senhor dos senhores, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Eu te adorarei. Nós precisamos adorar ao Senhor e não precisamos, queridos, ficar, mas hoje eu consigo, mas amanhã eu não consigo. Não, dá um susto no inimigo e fala, eu vou adorar. Coloca Satanás para bater em retirada e fala, aqui quem mora é o Senhor, aqui na minha casa quem habita é o Senhor. Aonde Jesus está, algo tem que acontecer. E deixa eu te lembrar uma coisinha, só uma coisinha. Você é cidadão dos céus. Então aonde você estiver, entenda, aonde você estiver plantado, ali você tem poder, ali você tem domínio sobre aquele lugar. As atitudes, as diversidades alheias não tem que impedir a presença do Senhor que está através de você. Nós carregamos Cristo em nós. Então entenda, se Cristo está dentro de você, você está carregando Cristo para algum lugar. Para algum lugar você está carregando Cristo. E por quê, queridos? Por quê? Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, nós ouvimos tanto falar do teu amor. Nós sabemos que o Senhor faz maravilhas. Nós sabemos que o Senhor faz infinitamente mais aquilo que pensamos, que imaginamos. E por que, Senhor, que nós ficamos tão frágeis? Tão frágeis. Por que, Jesus, que nós ficamos tão frágeis? Ficamos com medo, ficamos temerosos. Por quê? E é onde o Espírito me lembra que nos momentos de fraqueza, Ele nos torna forte. Mas nós precisamos verbalizar isso. Nós precisamos pôr para fora isso. Nós precisamos gritar para que o mundo, o reino espiritual escute isso. Nós precisamos disso. Nós não temos que nos preocupar em adorar a Jesus, porque Ele cuida de todo o resto. Às vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Às vezes nós queremos dar um jeitinho, né? Senhor, eu estou passando por essa situação, mas eu estou orando, eu estou jejuando, estou esperando que o milagre do Senhor venha para a minha vida. Mas aí nós esperamos entre aspas, né? Porque aí quando chega um determinado X de dias, aí nós falamos, Senhor, não, o Senhor ainda não proveu. O Senhor ainda não fez nada, deixa eu fazer alguma coisa. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, quando nós descansamos no Senhor, queridos, quando nós nos deleitamos dos braços daquele que nos cuida, Ele se encarrega de cuidar de todas as coisas. Se for provisão, Ele vai trazer. Se for cura, Ele vai trazer. Se for uma restauração, Ele vai trazer. Se for uma porta aberta, Ele vai abrir. E se for para fechar uma porta, Ele também vai fechar. Nós só precisamos nos deleitar e descansar nos braços do Pai. Nós só precisamos confiar verdadeiramente naquele que nos criou. Nós só precisamos de fato exaltá-lo e adorá-lo na beleza da tua santidade. E nada mais. Eu fico observando que nós cantamos tantas coisas. Cantamos tantas coisas. E eu fico preocupada com as coisas que nós cantamos. Porque às vezes nós falamos, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E sim, será que é bendito seja o nome do Senhor? Nós falamos que gastamos o nosso tempo, em todo o tempo, na presença dEle. Será que nós gastamos mesmo? Será que nós investimos mesmo esse tempo? Nós falamos, Senhor, Tu tens o nosso coração. E será que o Senhor tem mesmo o nosso coração? Será que se o Senhor não fazer aquilo que nós tanto precisamos, será que de fato o Senhor vai ter o nosso coração?
Será que de fato o Senhor vai ter toda a nossa devoção? Será que de fato o Senhor vai ter o nosso aleluia, o nosso dobrar de joelhos? Será que o Senhor vai ter de fato a nossa adoração? A adoração ao Senhor não precisa ser só quando nós estamos reunidos em um mesmo ambiente. A adoração ao Senhor não precisa ser quando nós nos reunirmos com 2 ou com 3 em algum lugar. Nós precisamos adorar ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. E nós precisamos desfrutar dessa presença dEle. Eu ouso dizer que se você vem para a casa do Senhor e não entrega tudo que você tem para Ele, é perca de tempo nós irmos sair da nossa casa e vir até a igreja. Eu ouso dizer que se nós sentarmos nessas cadeiras e não darmos o nosso glória a Deus e aleluia, sinceramente, é perca de tempo nós saímos da nossa casa e vimos para aqui. Porque nós só iremos aglomerar, sabe? Só que as pessoas não entendem que quando nós saímos de nossa casa e vimos a casa do Senhor, nós estamos em prestar um culto de adoração a Ele. As pessoas entendem que é o contrário. Eu vou para a igreja porque eu vou ouvir o que o Senhor tem para mim. Mas e o que você tem para entregar para Ele? Você conseguiu, durante o dia, pensar em alguma coisa, em algo que você conseguiria entregar para Ele agora, nesse momento que você está aqui? Será que durante a semana você conseguiu pensar, não, quando chegar na quinta-feira ou quando chegar no domingo, eu vou entregar isso para o Senhor? Você conseguiu pensar em alguma coisa essa semana? Essas mulheres, elas não perderam tempo. Porque quando elas viram que Jesus estava no ambiente, elas já se preocupavam em entregar alguma coisa. Nós precisamos ter essa preocupação. Nós precisamos ter esse cuidado. O que eu devo entregar ao Senhor? E aí eu te lembro. Essa mulher, ela estava de mãos vazias. Mas ela foi entregar o melhor que ela tinha. Lágrimas. Ela se ajoelhou. Ela olhou para Jesus e falou: como eu te amo, meu amado. Como é doce a tua presença aqui. Como esse perfume não é nada diante da tua presença aqui ao meu lado. Meu amado, eu quero derramar tudo que tenho, porque eu sei que o amor, que a tua presença vale mais do que qualquer outra coisa. Ela começou a se expressar diante do Senhor. E ela se expressava e chorava. E aquele povo não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. E ela falava, ela não estava preocupada, queridos, ela não estava. Porque quando ela saísse dali, ela nem sabia o que Jesus ia falar para ela, mas eu acho que depois ela falou assim: quando eu sair daqui tá bom, eu nem olho para trás, não vou nem olhar quem estava daqui ao meu redor, mas o importante é que eu entreguei tudo. E será que nós estamos tendo esse cuidado de entregar tudo que temos diante dos pés do Senhor? Será que nós estamos preocupados em entregar tudo que temos? Será que a nossa atitude diante do Senhor tem gerado alguma coisa? Será que a nossa atitude diante do Senhor tem gerado algum movimento diante dos céus? Será que o céu está se movendo diante das nossas atitudes? Nós precisamos nos preocupar com isso. Porque mais do que reconhecimentos terrenos, é nós sermos reconhecidos nos céus. E sermos reconhecidos como aqueles que adoram em espírito e em verdade. Sermos reconhecidos como aqueles que se entregam de fato diante dos pés do Senhor. Sermos reconhecidos de fato como pessoas que não olham a circunstância, mas só se preocupam em adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. O resultado da adoração, queridos,
é quando nós presenciamos a presença do Senhor, tanto palpável quanto visível. Maria, quando ela pega aquele perfume de puro nardo e joga diante do Senhor, a casa toda foi incendiada pelo aquele cheiro bom. A casa ficou mais confortável, sabe? Foi um cheiro mais doce, assim eu imagino. Porque a presença do Senhor é doce. A presença do Senhor nos acalenta. A presença do Senhor nos faz nos sentirmos como se estivéssemos bem quietinhos, sabe? E a adoração de Maria encheu toda aquela casa. E o perfume não ficou só em Jesus, mas em toda a casa. Todos conseguiram sentir aquele perfume. Todos conseguiram contemplar aquele perfume. E assim acontece quando alguém começa a adorar ao Senhor de verdade. A pessoa que está do seu lado, ela começa a sentir um cheiro diferente. A pessoa lá da sua casa começa a perceber uma atitude diferente. As pessoas a qual você convive fora da sua casa começam a enxergar para você de forma diferente. Vai falar assim, não, alguma coisa está acontecendo na vida de fulano. Sabe, é um cheiro, é uma presença que não só contagia quem está sendo adorado, mas não contagia também aqueles que estão aí em volta. E aquele perfume contagiou toda a casa. Aquele perfume contagiou que as pessoas falavam assim, não, alguma coisa aqui está acontecendo. Não, alguma coisa aqui está acontecendo. E pasmem, ali naquele cenário tinha pessoas que estavam olhando para ver o próprio Jesus e planejar a sua morte. Aí tinha outros que estavam pensando, não, nós não vamos matar só Jesus não, nós vamos matar Lázaro, porque ele também é prova e evidência do que ele fez. Então deixa eu te falar uma coisa, enquanto muitos estão pensando no que você está fazendo, no que resultado isso vai dar, Maria, ela só se preocupou em adorar, porque ela sabia que como Jesus estava naquela casa, algo diferente teria que acontecer. Jesus, ele não estava preocupado porque ele já sabia que logo viria a crucificação, mas ele estava ali atento e recebendo aquela adoração. Então deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo já paira sobre este lugar. Se eu fosse você, meu querido, eu não olhava para mim, eu não olhava para quem está à sua direita, para quem está à sua esquerda, eu começava a dizer glória a Deus, eu começava a dizer aleluia, eu começava a expressar alguma adoração para o Senhor, porque Ele já se faz presente aqui nessa casa. E quando nós nos movemos diante do Senhor, os céus correspondem à nossa adoração. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles não perderam tempo, eles adoraram. Eles exaltaram o nome do Senhor. Eles não perderam tempo. Eles pensaram, se nós estamos aqui, nós vamos fazer alguma coisa útil. Nós iremos adorar o nome do Eu Sou. Aquele que nos enviou, aquele que nos chamou, nós iremos adorar. Bora, Paulo, adorar. Silas, vamos adorar. Eles adoraram de tal forma que aquelas cadeias foram ao chão. Você tem noção do que a sua adoração pode fazer, queridos? Será que você tem noção do que a sua adoração pode mover? Nós ficamos tão retraídos. Eu preciso de oração porque eu estou com alguma causa na justiça. Eu preciso de uma oração porque eu estou enfermo. Eu preciso de uma oração porque eu preciso de uma porta aberta. Deixa eu te falar, você tem autoridade para abrir a sua boca, dobrar os seus joelhos e dizer, Pai, vem comigo aqui nessa causa, porque se não for o Senhor, eu mesmo não consigo resolver. Ele pode. Você tem essa autoridade, você tem essa autonomia debaixo dos céus. Nós só precisamos nos mover em adoração ao Senhor. Nós só precisamos nos mover, queridos. E deixa eu te falar, se uma adoração é movida por um motivo de gratidão, eu tenho certeza que todos aqui têm um motivo para adorar ao Senhor.
Então, se você tem um motivo para adorar ao Senhor, adore em espírito, em verdade, exalte-o, glorifique-o e diga que Ele é o amado da sua vida e que não importa o que aconteça, não importa o que vir, você vai continuar adorando. Você vai continuar exaltando. Você vai continuar dizendo: pode vir tempestade, pode vir onda, tsunami, qualquer coisa. Senhor, eu não te largo. Eu não te largo. Queridos, quando eu olho para a mensagem da cruz, quando eu olho que Jesus ali, crucificado, e que deveria ser eu e você naquela cruz, eu falo: Jesus, não, me perdoa. Me perdoa porque esse sacrifício aqui na cruz era para mim. Mas o Senhor veio. O Senhor veio e levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas angústias, todas as minhas aflições. E por suas pisaduras nós somos curados, restaurados, libertos e transformados. Eu já tenho motivos o suficiente para exaltar o teu santo nome. Eu já tenho motivos o suficiente para exaltar o nome daquele que vive e reina. Eu já tenho motivos o suficiente para dizer o quanto eu te amo e que não importa o que aconteça, eu irei te adorar, eu irei te exaltar, eu irei te glorificar, eu irei dizer: tu és o meu amado e o meu amado é meu. Oh, queridos, se eu fosse você, eu levantava suas mãos, começava a dizer alguma coisa para Ele, porque Ele já está na casa, Ele só está esperando uma atitude sua. Se for lágrimas nessa hora, chore. Se for um aleluia, dê glória a Deus. Não sei, mas adore, adore, adore. Oh! Ah, Jesus. Jesus só precisa de uma atitude nossa. Uma atitude, tudo pode mudar. E às vezes nós estamos assim, parados, estagnados, sabe? Só falando: Jesus, cadê? E você não faz nada diante dele. Nada diante dele. Sabe, o Senhor, Ele não quer que nós iramos assim: Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas assim, Deus, não. O Senhor, Ele quer que nós oramos com força, com vigor, sabe? Com ousadia, com intrepidez, e dizer: Jesus, eu sei, tá doendo, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Pai, eu sei que tá apertado, mas eu sei que o Senhor vai folgar tudo. Senhor, tem algumas coisas que estão fora do lugar, eu não consigo colocar, mas eu sei que o Senhor consegue. Oh, Jesus, vem cá. Eu sei que, Pai, tô em tempo de perder as estribeiras, mas me segura aqui, Pai. O Senhor, Ele quer uma atitude nossa diferente. Uma atitude diferente. O Senhor, Ele quer uma adoração diferente. Eu acredito muito, sim, eu acredito que no silêncio, quando nós estamos em espírito, com a nossa mente focada no Senhor, o Senhor fala conosco, fala. Até porque se nós precisamos adorar Ele 24 horas do nosso dia, tem momentos em que nós estamos no trabalho, sei lá, na faculdade, alguma coisa, nós precisamos desligar um pouquinho e conectar no céu, e Ele vai entender a nossa adoração. Mas quando nós estamos diante de certas dificuldades, nós precisamos gritar. Nós precisamos rasgar as nossas vestes diante dele. Nós precisamos ter uma atitude diferente para que as pessoas enxerguem a quem nós estamos adorando. Nós precisamos ter uma atitude diferente. Necessitamos. Queridos, nós vivemos em guerras constantes entre alma e espírito. Então tem guerras que nós não iremos vencer só no sussurro. Nós não iremos vencer no sussurro. Nós iremos vencer verbalizando. Nós iremos vencer nos posicionando. Então nós precisamos nos posicionar como verdadeiros adoradores, como verdadeiras adoradoras.
Nós precisamos. Nesse cenário que nós estávamos aqui, que nós lemos, nós vimos que Marta, ela servia. E Lázaro estava junto com os outros ali na mesa. Só que se nós formos olhar esses três personagens, Marta estava servindo, Maria escolheu a boa parte, que foi adorar. E Lázaro, ele estava ali à mesa, mas ele não estava simplesmente por estar. Ele estava testemunhando aquilo que o Senhor já tinha feito através da vida dele. Ele estava testemunhando. Eu acredito que tinha pessoas assim na mesa e as pessoas falavam assim: Lázaro, tu morreu mesmo? Ele falou: morri, toca aqui, eu estou vivo. Toca aqui, mas eu ressuscitei. E sabe quem foi que me ressuscitou? Foi aquele ali, ó. Aquele Jesus ali, o Nazareno. Aquele ali, eu estava doente, estava assim. Eu fui para aquela sepultura, mas ele falou: vem para fora, meu amigo, vem. Tira essas ataduras e venha, pode vir. Aí agora, quando nós nos posicionamos, nós temos que falar assim, ó. Eu estava na situação difícil, estava, porque Jesus chegou. Eu estava, porque Jesus chegou. E quando Ele chega, alguma coisa tem que acontecer. O cenário muda. O cenário muda. E o cenário que naquele capítulo era cenário de morte, tornou cenário de alegria. Talvez na sua vida, aquele cenário que era cenário de tristeza, cenário de agonia, o Senhor está chegando e está trazendo agora a restauração, a paz. O Senhor está trazendo agora a cura. O Senhor está trazendo agora a libertação. O Senhor está trazendo agora a provisão. Não se preocupe com outras coisas. Só se preocupe em adorar. Adore. E as coisas vão voltar para o lugar. Adore. E as coisas vão começar a se mover. Nós precisamos adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Espírito Santo. Doce presença. Obrigada, Jesus. Nós precisamos adorar, queridos. Tailândia, mas eu não tenho força. Jesus é a tua força. Tailândia, eu não tenho condições. Jesus vai te dar toda a condição. Você só precisa ter uma intenção no seu coração. E se você tiver a intenção no seu coração, é o suficiente. É a deixa certa que o Espírito Santo precisa para poder entrar. É a brechinha certa que o Senhor precisa para poder mover. Aleluia. 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 Eu tenho todos os motivos para adorar ao Senhor. Queridos, mas é todos mesmo. Todos. Eu sempre digo ao Senhor: Pai, tudo pode acontecer na minha vida. A única coisa que não pode acontecer é que a tua presença afaste de mim. Eu faço a mesma oração que Davi fez. A mesma. Porque, queridos, pode nos faltar tudo, mas não pode nos faltar a presença do Senhor. Sabe, pode nos faltar dinheiro. Pode nos faltar o que vestir, o que comer, o que calçar. Até mesmo um ente querido. Mas o que não pode nos faltar é a presença. A presença. Sabe, talvez você pode olhar para si mesmo, você mesmo se autoexaminar e falar assim: mas eu não posso adorar o Senhor.
eu não posso exaltar o Senhor. Eu sou tão pecador, mas tão falho. Eu não posso. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Jesus, ele não olha para os teus pecados. Ele só quer teu coração. Se no teu coração tiver uma intençãozinha de exaltar o nome do Senhor, ele pega esse pecado todo, essa montanha de pecado, e joga no mar do esquecimento e fala: vem para cá que eu vou cuidar de você. Vem para os meus braços que eu vou cuidar de você. Eu vou sarar todas essas feridas. Vou tirar todas essas feridas. Esses espinhos que estão te machucando, eu vou tirar um por um. Mas só se preocupe em me adorar, em me servir com retidão, em me exaltar com alegria, em levantar as mãos e dizer: amado da minha alma, eu te louvo, eu te exalto, eu bendito teu santo nome. E ele se encarrega de fazer absolutamente todas as coisas. Oh, aleluia! O Senhor é fiel. Ele vai além daquilo que nós imaginamos. Ele vai além daquilo que precisamos. Ele vai aonde a alma, juntas e medulas, e ele conserta todas as coisas. Todas as coisas ele consegue consertar. E ele ainda diz: vem que eu te chamo de filho. Vem que eu te chamo de filha. Vem que eu te levanto das cinzas. Vem que eu vou te levantar das cinzas. Vem que eu vou te levantar do pó. Vem que eu vou te levantar para exaltar o meu nome, para que todos reconheçam que eu sou o Senhor da sua vida, para que todos reconheçam que nem a altura, nem a profundidade, nada vai me separar desse amor. Só se preocupe em adorar, queridos. O Senhor, ele não quer o nosso serviço. O Senhor, ele não quer nada que façamos com as nossas mãos, ou ele não quer nada que eu vou fazer porque é para Jesus. Não. Ele só quer que você adore. Ele só quer que você o exalte. Ele só quer que você espalhe o amor dele por onde você passar. Ele só quer que você fale para aquelas pessoas que estão lá do seu lado, para aquelas pessoas que estão à sua frente, para quem está atrás de você. Fale do amor dele. Diga quem ele é na sua vida, e o resto ele se encarrega de fazer. Muitas das vezes nós estamos preocupados: como é que eu vou ganhar alma para Jesus? Como é que eu vou falar de Jesus? Oh, meu querido, deixa eu te falar. A sua vida é um testemunho vivo aonde você está. Então se preocupe em ser um testemunho vivo por onde você passar. Se preocupe em ser a pessoa que exala um bom perfume. Procure ser a pessoa que exala a presença, que atrai a presença do Senhor. E ele vai se encarregar de salvar. Ele vai se encarregar de curar. Ele vai se encarregar de restaurar. Ele vai se encarregar. Diga isso. Esse tempo é para você adorar, então por favor faça alguma coisa. Esse tempo é para você adorar, então por favor faça alguma coisa. Começa a exalar um bom perfume. Começa a exalar um bom perfume. Todo vazio que havia em mim, vida foi transformada. Diga isso. Não há espaço. Todo vazio que havia em mim, minha vida foi transformada. E nada me completava. Todo vazio que havia em mim. Maria nos ensina, olha só o que Maria nos ensina. Maria nos ensina que adorar é se render quando os outros só observam. Maria nos ensina que adorar é quando os outros só estão falando alguma coisa.
Maria nos ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Todo medo. Maria nos ensina que os pés de Jesus é o melhor lugar. Maria nos ensina que nós precisamos sempre fazer algo extraordinário para chamar a atenção dele. Maria nos ensina que independente de qualquer circunstância, ele sempre será. Maria nos ensina que não importa o que esteja passando na minha vida, o que importa é que eu vou exaltar o nome dele. Maria nos ensina que nós precisamos exalar um bom perfume. Maria nos ensina que precisamos nos render diante da presença. Maria nos ensina que é nos pés do amado, é nos pés do amado que as outras coisas vão fluir. Maria nos ensina que não importa se o cenário é de morte, quando Jesus chega, o milagre tem que acontecer. Maria nos ensina que não importa se tem falência, quando Jesus chega, a abundância vem. A adoração verdadeira é quando o perfume da nossa entrega chega até as narinas de Jesus. A adoração verdadeira é quando as pessoas conseguem sentir esse perfume que nós exalamos quando passamos. A adoração verdadeira é quando realmente há uma entrega e esse ambiente é tomado pela presença. Então, por favor, comece a se entregar diante dele. Comece a se entregar diante dele. Eu não tenho nada, mas tudo que dou é seu. Tudo que sou é seu. Tudo que tenho é seu. A minha vida é tua. O meu coração é teu. O levantar das minhas mãos é teu. A minha alma é tua. Eu me rendo diante da tua presença, amado. Se eu fosse você, eu começava a glorificar, começava a exaltar o nome dele, começava a dizer glória a Deus, aleluia. Se você fala em língua, você verbalize isso agora. Sonha da cadera, bababá, xere cadera, bababá, nararababá, xere nararabá. Sonha da lorabassuia da rabasaia. Sede cadara bada cara sere cadara rabae. Suia da rabassuia da rabaseia. Ia da barabaga suia da rabaseia. Eu não te troco por nada. Te troco por nada. Diga, não há espaço para mais nada. A minha alma buscava a tua presença que faltava em mim.
não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Por Ele sou a da minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, e posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim e te adorar é o que te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, e posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Nesse mesmo ambiente em que nós estamos, eu não posso sair daqui sem fazer o apelo. Não posso. Se há dentre nós alguém que conheceu nessa noite o Deus que não olha se você é pecador ou não, Ele está pronto, de braços abertos, e te chamando como você está. Assim como aquela mulher pecadora, cheia de falhas, não era bem respeitada diante da sociedade, ela só se importou em adorar o Senhor. E depois que ela prestou o seu culto de adoração ao Senhor, o Senhor virou para ela e falou assim: vá, que eu estou perdoando os seus muitos pecados. O Senhor, Ele te chama nessa noite. Vem como está, porque eu me encarrego de fazer o resto. Vem como está. Venha mesmo assim, com manchas, com máculas. Vem como está. O Senhor, Ele te chama nessa hora. O Senhor, Ele te chama nessa hora. O Senhor, Ele vai te dar forças para você largar esses muitos pecados. O Senhor, Ele não vai jogar na sua cara: aquele dia você aceitou a mim como seu único e suficiente Salvador e hoje você está pecando. Não, não, não. Ele vai se encarregar de cuidar de você. O Espírito Santo vai se encarregar de cuidar dessa área. Então venha como está.
Se há alguém dentre nós que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, está franqueada a oportunidade. Vem, filho, vem, filha. Eu só creio você. Eu vaguei e eu vaguei mundo afora, mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Não posso viver, Ainda dá tempo. vale a pena existir. Senhor, Ele vai te dar forças para prosseguir. Escuta o meu clamor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Jesus. Pai, vem orar por esse povo, por favor. Queridos, que essa palavra tenha alcançado seu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E nós estamos aí para manchar e levar o nome do Senhor. Deus abençoe. Louvado seja o nome de Deus vivo de Israel. Eu vou descer aqui, eu vou descer. Nada além de ti. Amém, irmãos? A irmã Rebeca e a irmã Bruna estão se reconciliando com o Senhor Jesus. Você pode aplaudir com mais fervor pela vida delas? Se os anjos estão fazendo festa nos céus, nós também precisamos celebrar o nome do Deus Filho. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos orar pela vida delas. Você também? A irmã Késia está aceitando a Jesus, irmãos. Aleluia! Glória! Jesus é lindo. Jesus é lindo. Louvado seja o nome do Deus vivo de Israel. Amém? O nome de Késia está sendo escrito no livro da vida hoje. Pai, nós oramos, apresentando a vida de Bruna, de Késia, a vida de todas de Rebeca, de todas que hoje tomaram a maior das decisões das suas vidas. Deus, que o teu Santo Espírito venha fortalecê-las. Meu Deus, que o teu Santo Espírito venha direcionar os passos delas. Meu Deus, que o teu Santo Espírito venha guardar os corações delas. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós as apresentamos diante do altar do Senhor, com a certeza
meu Deus, de que muito mais o Senhor irá fazer a partir de hoje pela vida delas. Por isso, Deus, nós só temos a Ti, Jesus, agradecer, meu Deus, pela colheita, pela obra desta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que elas venham ser firmadas, meu Deus, sobre a rocha que é Jesus, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Se porventura, meu Deus, alguma obra, meu Deus, tentando pará-las, nós agora na autoridade do nome de Jesus, nós neutralizamos e declaramos que elas são libertas, que elas são agora lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Irmão, você pode pegar seu celular em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olha para lá, irmão, olha para lá, olha para lá, olha aqui, olha quanto você recebeu, olha para lá. Você pode sair do seu lugar e vir falar com elas, amém. Toda a honra e toda a glória. Pode se assentar, amigos. Nós já estamos finalizando, mas eu preciso dar a oportunidade ao presbítero Edson, que ele vai trazer uma palavra sobre a Rede Sal da Terra essa noite. Graça e paz, irmãos. Quem está na nuvem da graça aí? Eu só estou aqui para dizer assim, algo do sal da terra, mas não posso deixar sair essas palavras aqui. Se prepare e conquista, porque uma grande serva do Senhor, profeta do Senhor, se levantou nessa terra para pregar a palavra do Senhor e para saquear o inferno. Amém? Eu estava ali sentindo a presença de Deus do início ao fim, irmãos. E Deus me fez lembrar de onde Ele me tirou. Amém? Eu não vou pregar nada aqui, mas Ele me fez lembrar o quanto tempo eu gastei lá fora, o quanto eu gastava a minha vida. Às vezes eu andava 5, 6 quilômetros sem carro para poder ir numa festa, à noite, 1h da manhã, gastando minha vida. E hoje eu recebi conselhos de nós gastarmos a vida e adorarmos a Jesus. Estou tremendo essa palavra. Deus te abençoe sempre, nossa irmã Tailana aí. E conquista ganha muito com isso, viu? Deus abençoe sempre. Irmãos, voltando aqui, já estamos encerrando já, vai ser rápido. Tem um vídeo preparado aí. Somos do grupo Sal da Terra, grupo de evangelismo da igreja. Ontem nós fizemos um trabalho abençoado de evangelismo na Praça Norberto Aurich. A mídia gravou alguma coisa, vai passar aí. Quando estiver pronto, dá o sinal aqui. Amém? E eu só tenho a agradecer. O Bálsamo também, quero agradecer na pessoa do Lucas aí, que nos ajudou. E algo aconteceu improvável ontem, irmãos. Foi algo extraordinário. É exatamente às 3h da tarde, a hora da nossa ação, começou a cair uma chuva forte, uma adversidade. Veio a vontade, espera aí, segura um pouquinho, veio a vontade de cancelar, mas saiba de uma coisa, diante do improvável, Deus sempre tem a solução. Amém? Quero agradecer a Rede Sal da Terra. Levante sua mão aí, da Rede Sal da Terra, vocês que foram, vocês que também ficaram na intercessão, que não puderam ir, quero agradecer a vida de cada um de vocês, tá bom? Antes do vídeo, eu só quero pedir você que tem uma roupa, um agasalho, numa próxima ação que nós vamos fazer, vamos distribuir roupas e agasalhos, cobertores,
quero agradecer a vida de vocês que vão trazer esses donativos para nós ajudarmos aos mais necessitados. Amém, irmãos? Então fica esse vídeo aí, em nome do Senhor Jesus. Just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break old shadows. Olá, tudo bem, pessoal? Me chamo Isabela, faço parte da Rede Sal da Terra. Eu me chamo Lai e também faço parte da Rede Sal da Terra. Nós estamos aqui na Praça Norberto Aurich para falar do amor de Jesus, compartilhar um pouco da nossa vivência, do que a gente tem aprendido com o Senhor. E nós queremos que você esteja aqui conosco também. Isso mesmo, a palavra de Deus diz lá no livro de João 14,6. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então eu convido você que tem desejo aí no teu coração, de falar do amor de Jesus, de evangelizar, de ir atrás das pessoas. Então eu te convido, venha fazer parte da nossa rede, você também. Quer fazer parte, esteja à vontade. Quem está no culto aqui, quem não pegou a camisa, estou com a camisa aqui, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. As palmas para o Senhor. Amém. Vamos passar o vídeo da CEMAP? Essa foi a... Palmas para as meninas, para a liderança. Foi um trabalho incrível. A gente sabe que não é fácil, né? É toda uma estrutura, foi formada para os filhos de vocês. Invistam nesta rede, assim como nas demais redes da igreja. Mas você, papai e mamãe, que tem acompanhado o trabalho da CEMAP Kids, dê uma atenção a essa rede, procurem a liderança, vá conhecer o espaço. Lá é como a gente costuma dizer, lá não é só brincadeira, lá elas ministram a palavra do Senhor, e vocês podem perceber isso nos seus filhos dentro de casa. A gente vê vários relatos, vários vídeos no grupo da igreja, que as crianças, elas aprendem a palavra e passam isso para vocês dentro de casa. Então, dê uma atenção a essas redes, a Rede Sal da Terra, que é uma rede muito importante. Eu participei há algum tempo da Rede Sal da Terra, infelizmente, por conta de outras redes aqui da igreja, eu não pude permanecer, mas é uma rede incrível. Você vai levar o ID do Senhor, que foi para isso que o Senhor nos chamou. E é um trabalho excelente, extraordinário, gratificante. E a gente sai de lá assim, cheios da presença do Senhor. Então, invista nos ministérios. Tem muita rede, tem muito trabalho para você na igreja. Então, você que quer fazer parte de alguma rede, é só entrar em contato ou com a secretaria, com o pastor George, ou até com o próprio líder das redes. Amém? Vou passar agora para o pastor Josemi finalizar nosso culto. Pastor Vailson está com a oportunidade para a bênção final. Amém? Eu agradeço minha oportunidade e quinta-feira tem culto. Amém? Aleluia. Vamos colocar de pé, amados? Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado e querido, nesse momento nós agradecemos ao Senhor pela palavra ministrada nessa noite. Te agradecemos, meu Deus, porque fomos edificados
as almas que se renderam ao Senhor nessa noite, que o Senhor esteja sustentando na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos leve para as nossas casas, Senhor, debaixo da cobertura do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora de Jesus, o nosso Senhor, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre as nossas vidas, hoje e sempre, e todos digam: Deus abençoe a todos, em nome de